coordenador do nosso Centro de Apoio Operacional da Educação, promotora e membro também do CAOP. Nós vamos ouvir, então, começar pelo município. O doutor Zé Antônio fará aí o seu breve relatório. Depois, a doutora Alessandra, procuradora-geral. E, na sequência, a gente fala com a doutora Sandra. Pode estar, inclusive, depois da fala dela, redistribuindo aos demais convidados, se assim desejar. E vamos, então, a essa breve exposição acerca dessa verba. Doutor José Antônio, com a palavra. Bom dia a todos. Sou José Antônio, secretário de Educação de Imperatriz. E tenho conversado, tentamos conversar, né, doutor Domingos, em algumas situações, mas em razão da pandemia e algumas situações de saúde, nós não podemos ter uma sequência maior. Mas, sendo bem sucinto, o planejamento de gasto do recurso do Fundef, que o município de Imperatriz recebeu no ano de 2019, por volta do mês de setembro, né, doutora Alessandra? Por volta do mês de setembro. Inicialmente, o município fez todo um planejamento e foi editado um decreto em que foi especificado os gastos que seriam realizados. Nesse próprio decreto, ele admite o redirecionamento ou mesmo os ajustes para esse planejamento de gasto, desde que sempre de acordo e com acompanhamento direto da rede de controle. A rede de controle ela foi instalada no próprio decreto, em que são participantes da rede de controle Ministério Público Estadual, os convites irão, Ministério Público Federal, Câmara Municipal de Imperatriz, Sindicato dos Professores de Imperatriz, Associação dos Gestores. O município participa com o secretário de Educação, com o adjunto, com a procuradora-geral, a Procuradoria-Geral do município, com o controlador-geral do município. Então, essa é basicamente a rede de controle, que periodicamente se reúne ou de acordo com a necessidade. Os gastos começaram ainda em 2019, com a execução de climatizações, né, de alguns contratos, e mesmo com a pandemia, 2020 foi muito intensa a nossa aplicação do recurso, em que, vamos dizer, que aproveitamos as escolas vazias para fazermos um canteiro de obra nas instituições de ensino. Hoje nós temos praticamente 56 escolas que já foram contempladas, estão sendo contempladas com este recurso, e este recurso ele não ficou adstrito à construção ou reforma de escolas. Ele foi aplicado de forma também a melhorar os meios pedagógicos, como a aquisição de materiais como laboratórios de robótica, uma inovação para o ensino público dessa região, laboratórios de ciência, livros históricos da cidade, em que a própria Lei de Diretrizes recomenda, né, que for aplicado estudos regionais, e era algo que Imperatriz não tinha. Nós consolidamos a história e a geografia de Imperatriz, laboratórios, qualificação de professores, e isso tudo com a aplicação do recurso. Esse acompanhamento desses gastos, nós temos planilhas, tá, e realizado reuniões periódicas com essa rede de controle. Esses relatórios nós enviamos tanto ao Ministério Público, tanto ao Ministério Público Estadual como ao Ministério Público Federal. Já tive a oportunidade de conversar tanto com o professor Domingo, como o seu técnico, e também com o procurador da República, que assim que chegou, nós tivemos uma reunião virtual para que a gente esclarecesse a forma do recurso. Porque, como já dito, é um recurso extraordinário e sua forma de gasto ela é bem vinculada. Então,
Estamos fazendo aquisição de imóveis também, ou seja, é bem amplo a aplicação. Essa aplicação, repetindo, ela foi tudo previsto no decreto municipal, em que ele contemplava tudo que era para ser gasto, todo o recurso. O recurso ainda falta a execução de alguns contratos e a licitação de outros. Em sua grande maioria, esses contratos foram realizados por meio de licitação. Apenas um, que foi uma inexigibilidade, doutora? Não, aquela do livro. Foi uma exigibilidade. Uma inexigibilidade, que era uma obra singular, no caso, o livro de História e Geografia, e os outros, através de adesão e ato, que tem a previsão legal, com atas de outros municípios, e também com a sua grande maioria, licitações feitas pela nossa Comissão Permanente de Licitação. Esses processos, todos eles passam por nós temos um link do município, no portal da transparência, em que todos esses recursos, todos esses gastos são informados e estão informados neste link. Então, basicamente, professor doutor Domingos e todos os participantes da reunião, objetivamente, numa visão bem ampla, é isso que o município de Imperatriz está fazendo com o recurso do Fundef. Ótimo. Doutor Alessandro, algum complemento? Bom dia a todos. Eu só gostaria de fazer umas considerações, que todo esse processo que o doutor José Antônio relatou para vocês foi submetido à rede. A PGM esteve presente em todas as reuniões realizadas pela rede, e todas as ações que foram apresentadas para vocês nessa audiência foram submetidas à rede de controle. As deliberações foram submetidas à aprovação da rede de controle. Tivemos reuniões com representantes da Câmara Municipal, pessoas técnicas da Câmara Municipal, inclusive com visitas. A rede de controle, ela abrange tanto a apresentação dos relatórios de gastos, quanto as propostas de contratos, de acordo com as necessidades da execução da verba. Não foi só isso, nós fizemos visitas técnicas, inclusive visitas técnicas com presença de pessoas de outros poderes, que foi no caso do Poder Legislativo Municipal, e esse relatório de todas essas ações estão disponíveis, e os membros representantes do Ministério Público Estadual e Federal também foram convocados para todas essas reuniões, para que apreciassem essas deliberações também, e infelizmente, não houve justificativa, várias, não houve esse comparecimento, mas mesmo assim nós disponibilizamos todas as informações que foram destacadas aqui por doutor Zé Antônio. Estão todas disponíveis no portal da Transparência, e todas aprovadas pela rede de controle. Era só essa observação que eu queria fazer, tá bom? Bom dia a todos. Vamos ouvir o Francisco Silvestre, presidente do Conselho Municipal, depois eu passo para a Sandra, só justificando que eu assumi a nona especializada em julho. Quando foi em agosto, eu contraí o Covid-19 em Goiânia, e só retornei em janeiro. Então, fiquei recebendo, não pude participar de nenhuma reunião presencial, né? Uma delas foi o meu assessor, mas por conta disso eu mas estou recebendo, nós temos um procedimento administrativo aberto, e estou recebendo as informações relatadas pelo município. Francisco Silvestre. Muito bem, bom dia a todos. Eu quero só fazer uma ressalva em nome da professora Cleomar, representante da AGESM, que ela entrou em contato comigo, disse que não está conseguindo acesso para acessar a plataforma, viu? Só o recadinho que ela deixou aqui no meu zap. Mas, pois bem, voltando... Francisco, no caso,
ela não conseguiu, é porque não está aparecendo nada para mim. Ela está com problema na rede dela ou não está sendo autorizada, porque não está aparecendo nem ninguém querendo entrar na rede sala. dela mesmo. Ah, entendi, obrigada. Eu nem me apresentei, né? Só retornando aqui minha fala. Para quem não me conhece, sou presidente do Conselho Municipal de Educação Sudeste. Como a doutora falou, pincelar um pouco das palavras dela, sobre a questão dos precatórios, a questão do tanto que foi colocado pelo secretário de Educação. O Conselho Municipal de Educação ele participou ativamente de todo o processo, das licitações, das reuniões do Conselho do Fundeb, lá, com toda a participação das pessoas da sociedade civil, que tem suas representações de cada instituição. E o Conselho fiscalizou várias obras, o Conselho fiscalizou, pediu atas para fazer leitura, participou ativamente, para que pudéssemos estar atentamente observando como, de fato, estaria sendo investido esses montantes na educação de Imperatriz, visto que esses precatórios, né, esse montante que foi destinado à Imperatriz, como o secretário falou, teve as licitações dentro da lei, que nós acompanhamos a par e passo. Nós observamos que dentro das aplicações, nós observamos que tem hoje mais de 50 escolas transformadas no município de Imperatriz. Nós temos escolas hoje com tetos solares, que não tinha. Era uma realidade muito distante de Imperatriz e que hoje é uma realidade que nós estamos presenciando de fato de direito. Quando eu lhe falo sobre a questão da construção das escolas, que é uma coisa que a gente debate muito aqui em Imperatriz, pela questão da qualidade, né, do ensino no município de Imperatriz, eu acredito que essas construções, que teve algumas construções que veio do zero mesmo, que tinha escolas que hoje é uma escola nova em Imperatriz, como a da Alberto Franklin, o Habitat Brasil aqui no Conjunto Vitória, o Sebastião Regis, que foi recentemente inaugurado, dentre outras tantas escolas que passaram pelo processo de revitalização, construção, reforma. Hoje a gente observa que essa pedra fundamental desse investimento, desses precatórios, eu acredito que ele deva somar no futuro bem próximo na qualidade do ensino, né? Visto que as nossas escolas tinham suas estruturas bem deficitárias mesmo. Para quem conhece, quem já andou nas escolas, como o Conselho Municipal de Educação conhece, as 148 unidades, que hoje são 150, tinha escola bastante deficiente, a sua estrutura física uma situação triste. E hoje a gente acompanhando esse investimento da Secretaria Municipal de Educação, a gente observa que as escolas hoje têm uma estrutura rica, uma estrutura bonita, onde as pessoas, os profissionais de educação vão trabalhar com gosto, né, com vontade de atuar mesmo agora. Então, o Conselho Municipal de Educação ele fica felicíssimo com esse investimento que a rede pública do município, se tratando da educação, recebeu ao longo desses 2 anos com o dinheiro desses precatórios. Muito bem. Sobre o laboratório de ciências, que ele também citou, nós não tínhamos a informação de no município ter o laboratório de ciências. Se tem, era muito pequenininho, muito escondidinho. E hoje a gente visitando as escolas, eu falo em visitar porque o Conselho Municipal de Educação, ele tem suas sessões internas, mas uma das sessões é dentro da escola, para conhecer a realidade da escola, conversando com o gestor, com o coordenador, com o professor da escola. Dessa forma, a gente tem um panorama de como é que está a educação do município. Então, o Conselho ele fiscaliza tanto em loco, quanto na realidade que está acontecendo dentro do município. Hoje, o laboratório de ciências que era lá na Escola Madalena de Canossa, que agora está ampliado, graças ao investimento que teve, a partir de 2019 para cá, com esse montante, e o Conselho fiscaliza para saber, de fato, né, toda a inauguração das escolas, independente se é revitalização, independente se é construção do zero, se é ampliação, o Conselho está presente, para ele observar de perto. E é uma realidade hoje no município, né? Hoje nós temos o orgulho de dizer que Imperatriz tem mais de 50 escolas novas, bonitas, com teto solar, que é outra realidade que nós não tínhamos. O que eu achei interessante na questão do teto solar, nas escolas da rede pública, é que vai gerar uma economia muito grande de recursos para o município, que aí ele vai poder investir em uma outra área, né, dentro da educação, que estava necessitando também, né? Então,
são várias realidades, assim, o meu tempo aqui, como o promotor falou, que tinha que ser bem resumido, mas se eu for falar da educação de Imperatriz ao longo desses anos, assim, foi um crescimento muito bom, um crescimento muito significativo. E como o tempo não me permite, assim, eu falar muito, ainda que eu teria muitas coisas para falar, mas acredito que os componentes também que estão aí devam também falar alguma coisa a respeito, eu vou encerrar minha fala por aqui. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Francisco, presidente do Conselho Municipal. Passa a palavra à doutora Sandra Fagundes Garcia. Oi, obrigada, doutor Domingos. Bom dia a todos. Eu sou Sandra, sou promotora de Açailândia e sou membro também do CAOP Educação. Iniciamos no ano passado um trabalho, porque no CAOP Educação ele foi dividido por temas, e a mim me coube pesquisar e aprofundar os estudos sobre o Fundef. Então, foi quando iniciamos uma série de reuniões, como essa agora que nós estamos tendo, com outros municípios, e passamos a acompanhar o passo a passo da aplicação dos recursos. Isso a maioria das vezes, o próprio município até nos pede. Recentemente, essa semana, o próprio prefeito de Tutóia pediu ao CAOP que houvesse essa reunião. Porque é uma reunião em que acontece isso que está acontecendo agora. A gente ouve todos os interessados. Então, a gente passa a saber com qual a situação que está o recebimento do recurso. A gente vai tratar aqui também sobre os valores, de quanto Imperatriz já recebeu e quanto falta receber, como é que está sendo aplicado esses recursos, a importância dos órgãos de controle aqui presente, e também do presidente do Conselho Municipal de Educação, que acabou de falar, o senhor Francisco, e a gente traça os próximos passos. Então, a gente vê o que é que já foi feito, isso aí já foi muito bem exposto pelo secretário municipal de Educação e também pelo presidente do Conselho, e a nossa ideia é ver o que é que vai acontecer de agora em diante, o que é que falta acontecer. Imperatriz, claro, é diferenciada, aqui a dimensão é diferente dos outros municípios que nós participamos. Aqui a rede é maior, são mais pessoas interessadas, mais pessoas preparadas até para participar de uma reunião como essa, que é o que está acontecendo aqui. A meu convite veio o professor Palhano. Meu convite não, convite do CAOP. Quando eu falo é o CAOP, assim, me perdoe a força de expressão. Mas o nosso convite, o professor Palhano, porque ele faz parte da Escola de Formação de Governantes. E ele tem projetos muito interessantes. Aqui é como uma sugestão de que o município possa acolher. Eu ouvi atentamente a fala do secretário municipal, em que disse que, estruturalmente, várias escolas já foram reformadas. O Francisco nos falou da energia solar. De fato, está permitido fazer esse tipo de reforma para climatizar as escolas, principalmente na cidade com um clima bem quente, que é o que nós temos. Mas não é só isso. A nossa preocupação também é demonstrar que não precisa só móveis novos. Laboratório de robótica foi excelente, a iniciativa, até anotei aqui. E aí, melhorias em formação de professores. Esse assunto é o que o professor Palhano vai nos falar, sobre as práticas pedagógicas que a Escola do Governantes oferece. E é o que nós estamos tentando implantar, no momento, no município de São Pedro da Água Branca. Eles também já passaram pela fase das reformas, mas também está tramitando outras reformas em outras escolas, e agora nós vamos dar início a fazer a aplicação dessas práticas pedagógicas. O que é que consiste? Ele vai resumir para os senhores, mas, em suma, é preparar os professores. Não adianta de nada ter escola climatizada, pintada, arrumada, sem que os professores tenham uma condição e uma capacitação própria para passar para os alunos, né? Eu vou abrir aqui rapidinho as metas. Nós temos a meta 15 do PME, que é garantir que todos os professores da educação básica possuam uma formação específica de nível superior. Eles têm que ter uma licenciatura. Então, o professor Palhano da Escola de Governança tem esse plano de práticas pedagógicas que traz também esse tipo de preparação, além de outras atividades e situações interessantes. Só para fazer mais um resumo do Fundef, o Fundo de Manutenção, Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação,
nós temos no artigo 22 da nossa lei, da lei do Fundef, 11.494, de 2007, ali diz exatamente o que é que pode e o que é que não pode gastar com os recursos do Fundef. O secretário falou num decreto, que o prefeito expediu esse decreto. Então, seria interessante, secretário, a título de sugestão, o senhor encaminhar esse decreto para o doutor Domingos, e aí eles nos passam para o CAOP, para a gente dar uma olhada, uma analisada, se for a necessidade de fazer algum ajuste, aí a gente conversa para fazer alguma espécie de aditivo ou o que for. O senhor abriu o microfone? Pode falar. Só a título de informação, como o próprio doutor Domingos já informou, existe um procedimento na promotoria de educação do Ministério Público e toda essa documentação já está de posse do Ministério Público Estadual. Ótimo, excelente. Para dar uma analisada, Sandra. Isso que eu queria, doutor Domingos, por favor. Porque essa lei, nesse artigo específico, diz, por exemplo, que a aquisição de transporte escolar para a zona rural, manutenção de veículo, combustível, material esportivo, tudo isso pode ser usado com os recursos do Fundef. Uniforme escolar, não pode. Não pode saques em espécie. Não pode merenda escolar, festa junina. A merenda escolar tem um recurso federal já destinado para esse fim. E aí já teve toda uma discussão sobre honorários advocatícios, e isso também não pode ser utilizado como recurso do Fundef. Em geral, 60% destinado ao pagamento dos professores, isso eu estou falando dos precatórios, não é o recurso do Fundeb, o atual. São os precatórios do Fundef, aqueles que já tiveram as ações. Existem, também tem que ver qual a posição que a Imperatriz está, porque tem municípios que já receberam uma parte desses recursos e que falta receber outras. Qual a informação que nós temos? E aqui nós temos os órgãos de controle, e talvez possa ter essa informação mais atualizada, mas nós temos que, no dia 15 de abril de 2019, a Imperatriz recebeu mais de 100 milhões com os recursos do Fundef, dos precatórios do Fundef. Então, é muito dinheiro, e eu acredito que ainda tenha muito mais para receber. O procurador do município está presente na reunião, não está, doutor Domingos? Talvez ele possa nos esclarecer. Quem é o procurador? Sou eu, Alessandra. Diga, doutora. Ela que acabou de falar. O recurso, ele chegou ao município porque foi ajuizada uma ação na Justiça Federal, em face da União, pleiteando a verba do Fundeb, as diferenças das verbas do Fundeb. E um processo muito antigo, e no curso da demanda, nós não participávamos, porque a gente, no gestor anterior, ele tinha contratado um escritório de advocacia, e aí a gente não tinha essa informação como procuradoria. E aí, na gestão atual, esse escritório foi afastado do processo e nós assumimos. E dentro desse caminho, foi viabilizado um acordo judicial junto à União, que foi homologado. E a partir da homologação desse acordo judicial, foi recebido esses valores que a senhora apontou, aproximadamente 100 milhões. Aproximadamente 100 milhões. E foi recebido e a partir desse momento foi aplicado. Foi realizado um plano de execução desses valores. Era isso que eu ia perguntar agora. Esse plano de execução, então, existe. E aí foi encaminhado também para o procedimento da Promotoria da Educação. A gente também precisa ter acesso a esse plano, doutor Domingos, se o senhor puder nos encaminhar. E na execução desse plano, está exatamente em que fase a aplicação desses recursos? Quanto ainda tem, quanto sobra? É isso que a gente precisa saber. Doutora, o secretário vai falar. Na realidade, o plano ele já fez com 100%, a previsão do plano foi de 100% da aplicação do recurso, o decreto.
né, que está de posse, Sim. que já está no procedimento do Ministério Público. A execução dele está bem avançada, como dito no início, até por previsão do próprio decreto, esse gasto ele tem alguns ajustes e alguns realinhamentos, desde que é aprovado pela rede de controle. Então, tudo que foi gasto teve aprovação pelo decreto e, posteriormente, o acompanhamento e as deliberações da rede de controle, que já comentamos. Esse gasto, em 2020, ele foi bem realizado, bem avançado. Hoje nós temos ainda a terminar de executar em fase de 20 milhões, certo? É mais ou menos o que nós temos ainda a ser gasto. O restante já foi aplicado com construção, reformas, mobiliário, material pedagógico, material... então, todo tipo de investimento foi realizado que está nesse relatório e que está dentro do plano de aplicação. Doutora Sandra, só fazer uma observação, a senhora, no início da sua fala, falou da questão do rateio, e aí a gente quer fazer a ressalva que toda a verba foi utilizada para reaparelhamento e melhoria da rede municipal de educação. Por quê? Porque nós tivemos pareceres técnicos do TCU, tivemos uma recomendação ministerial e tivemos também uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que reconheceu que a verba era para ser investida integralmente na rede municipal, por isso não houve o rateio com os professores. Só para fazer essa observação para a senhora, tá? Certo, tá certo. Eu vou agora querer ouvir o professor Palhano. O senhor pode nos conversar sobre o projeto de práticas pedagógicas e um pouco sobre a Escola dos Governantes. Por favor, professor. Tá mudo, professor Palhano. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Domingos, doutora Sandra, o secretário Francisco de Educação, e todos e todas que aqui se fazem presentes, dizer da minha alegria de poder manter esse contato com essa comunidade tão rica aí de Imperatriz. Imperatriz é um município que, na minha biografia, na minha história, tem muito a ver com a minha vida. Eu participei ativamente do desenvolvimento do antigo campus da Universidade Federal aí, convivi com pessoas fantásticas por muitos anos. Então, é muito prazer estabelecer essa ponte com os senhores e com as senhoras. Eu queria dizer, como eu falava com o doutor Domingos no início, né, queria dizer que nós, dentro desse complexo aí do Ministério Público, rede de controle e tudo, nós somos representantes da Escola de Formação de Governantes, que é uma entidade parceira do Ministério Público, do CAOP Educação, por cerca de 20 anos, mais ou menos. Então, nós nos inserimos na gestão dos recursos dos precatórios do Fundef, desde quando essa questão surgiu no nosso contexto brasileiro. No início, havia uma controvérsia grande se esse dinheiro era para ser aplicado na educação apenas, ou se podia ser aplicado em outras políticas públicas. Aí os órgãos superiores, de Tribunal de Contas, tribunais superiores, chegaram à conclusão e normatizaram sobre isso, que ele deveria ser aplicado na manutenção e desenvolvimento da educação, do ensino, vetando a possibilidade de pagamento da subvinculação a professores ou pagamento de honorários advocatícios, que havia, então, um grande movimento nesse sentido. Quando começa o processo, boa parte dos municípios não conseguiam elaborar seus planos de aplicação, como vocês acabaram de dizer, realizaram o de Imperatriz, mas a grande parte dos municípios não conseguia realizar o plano de aplicação ou realizava de uma maneira muito fraca, muito limitada. Muitos chegavam no CAOP Educação e apresentavam uma lista com um conjunto de obras a serem feitas e consideravam isso um plano de aplicação. E aí a própria rede de controle estadual, né,
sob a liderança, no caso, do Ministério Público sobre isso, incluiu a Escola de Formação de Governantes, que é a entidade que eu participo, para que ela ajudasse, cooperasse com os municípios na elaboração de seus planos. E aí começa um rico processo de trabalho nessa direção. E isso evoluiu para uma parceria que hoje está configurada e muito auspiciosa com a Fundação Sousandrade, que, como todos aqui sabem, eu creio, é uma fundação de apoio ao desenvolvimento da nossa maior universidade pública, que é a UFMA, Universidade Federal do Maranhão. E lá na Fundação Sousandrade, a partir de uma influência minha e também da equipe do CAOP Educação, está sendo, então, implementado um programa chamado Programa de Práticas Pedagógicas Instituintes para a Qualidade da Educação, e é um programa que já teve a adesão de alguns municípios, e tem sido um programa muito rico, muito interessante, no sentido da aplicação dos precatórios. O programa de práticas pedagógicas, ele começa por um diagnóstico da situação educacional do município, focado, sobretudo, na questão da execução, da realização dos planos municipais de educação, que, como nós sabemos aqui, em boa parte dos municípios ele não é cumprido. Há uma defasagem grande no Brasil, tanto do plano nacional quanto dos planos municipais de educação. Então, por orientação da rede de controle, o trabalho do diagnóstico priorizou o foco nas situações ligadas ao Plano Municipal de Educação, onde a gente, a partir do exame dos problemas de não cumprimento de metas, que nós organizássemos, então, um plano de utilização dos precatórios, no sentido de atender as duas grandes forças que garantem a efetividade e a qualidade da educação. No primeiro caso, a infraestrutura, como vocês estão investindo bem aí em Imperatriz, ao fazerem todo esse trabalho de ampliação da infraestrutura educacional. Então, tem a dimensão da infraestrutura, mas tem uma outra dimensão, e é nessa dimensão que eu gostaria de enfatizar, a pedido da doutora Sandra, né, que é justamente esse programa de práticas pedagógicas que está referido à construção de um planejamento para 12 meses, em que os municípios, a comunidade educadora dos municípios, articuladas com a equipe do programa de práticas pedagógicas, elas se juntam, então, e elaboram uma programação ligada ao desenvolvimento pedagógico propriamente dito, formação de professores, de técnicos e tudo. E tem também a dimensão do investimento no desenvolvimento do planejamento educacional e do desenvolvimento da gestão educacional. Ou seja, é um programa que intervém na infraestrutura, tentando, vamos chamar assim, identificar quais são as prioridades infraestruturais, e investe também na qualidade, na formação e na estruturação dos sistemas municipais de educação. Como a gente sabe, né, o Brasil é formado por vários entes federativos, cada município é um ente federativo autônomo, mas a gente sabe também que esses municípios têm pouca força para serem autônomos em matéria de política educacional. Então, tem uma série de problemas com relação aos sistemas municipais de educação, que o programa de práticas pedagógicas, ao conviver com aquela comunidade ao longo de 12 meses, vai identificando fragilidades, problemas, por exemplo, a necessidade de fortalecimento dos conselhos municipais de educação, a necessidade de investir na formação de conselheiros, tanto de educação quanto outros conselheiros de controle social vinculados à educação. Então, amigos e amigas, senhores e senhoras, o que eu diria sobre o programa de práticas pedagógicas é isso. É um programa rico, ele não chega no município com uma proposta pronta. Essa proposta é construída
ou com a participação ativa da comunidade educadora local. Nós construímos um projeto de intervenção em cima das necessidades, sobretudo focadas com as necessidades do Plano Municipal de Educação, e o que se espera ao longo dessa dinâmica de 12 meses de convivência. Há, naturalmente, uma convivência cultural rica, porque são doutores, mestres da nossa Universidade Federal que vão com regularidade, frequentemente, ao município, e aí vão construindo, né, parcerias na direção do projeto instituinte. E, como todos nós sabemos aqui, a ideia de instituinte é de valorização dos saberes locais, das capacidades locais, que, combinadas com outros que possam ajudar, permitam que esse município evolua na direção da qualidade da educação local, numa perspectiva de sustentabilidade. Passados os 12 meses, o programa ainda deixa uma agenda de ações estratégicas para aplicação nos próximos 2 anos, a partir da experiência, a vida, e deixa prevista a ideia da continuidade. O programa hoje ele ganha uma fortaleza grande no CAOP Educação, né? O CAOP Educação está investindo muito agora numa segunda fase do seu sistema de orientação, monitoramento e avaliação, que é o SOMA, que é um sistema inteligente baseado na internet, que pretende organizar a base de dados estatísticos, subsidiar a implementação da política pública de educação nos municípios e com certeza espera, dentro de algum tempo, fazer um estudo de caso sobre o impacto o impacto dos precatórios do Fundef na dinâmica, no desenvolvimento da educação municipal. É mais ou menos isso, doutora Sandra, que eu poderia dizer. Para nós que estamos atuando nesse projeto, tem sido uma experiência riquíssima e, a mim, pessoalmente, muito rica, porque eu noto, dizia para o doutor Domingos há pouco, no início da nossa chegada aqui na sala, de que eu sentia, por exemplo, que apesar de quase 20 anos da minha presença no CAOP Educação, nessa iniciativa, eu sinto que nós não evoluímos em matéria de política pública de educação de base local, de base municipal, nós não evoluímos no nível que nós precisamos. E se não utilizar bem os recursos precatórios do Fundef, a gente corre o risco de, novamente, queimar recursos. São quase 100 bilhões de reais do Tesouro Brasileiro que vão ser aplicados nisso. E aqui no Maranhão, o investimento vai ao redor aí de 8, 9, 10. A doutora Sandra sabe rigorosamente o que foi esse montante, mas são quase 10 bilhões de reais. Então, isso é muito dinheiro e que a gente não pode dissipar, sobretudo agora no país como o nosso e no mundo todo que sofre as consequências desastrosas da crise sanitária. Obrigado por me ouvirem, obrigado, doutora Sandra, doutor Domingos, secretário de Educação e demais amigos e amigas aqui. Muito obrigada pela sua participação, doutor Palhano, o professor Palhano, perdão. Doutor Domingos, depois eu posso passar o contato do professor Palhano, caso o secretário tenha interesse em entrar com mais detalhes. Nos municípios que nós estamos tendo a experiência de iniciar a prática pedagógica, tem acontecido essa hipótese de inexigibilidade da licitação, porque a Fundação Souza Andrade, ela tem um conhecimento técnico único, exatamente qual é a outra justificativa, professor Palhano? Ela é uma instituição acadêmica, na lei de licitação há uma previsibilidade de inexigibilidade. Isso. Justamente porque ela reúne esse notório saber. Então, com isso, isso pode ser agido assim. Pronto, mas claro que isso passa por todo um processo, né, de abertura pela CPL, para ver realmente essa hipótese de inexigibilidade. A doutora Leilane pediu a fala, é isso? Ela é da CGU? Pois não, doutora Leilane.
Bom dia a todos. Eu entrei um pouco atrasada na reunião, porque eu estava em outro compromisso. Aí eu só entrei às 9h15, né? Eu não consegui acompanhar a fala do secretário desde o início, mas eu queria só perguntar uma coisa, porque anos atrás a gente fez uma fiscalização de recurso federal no município de Imperatriz, e o município tinha uma realidade que chamava muito a nossa atenção, e que especialmente a gente tinha a expectativa que essa realidade pudesse mudar com esses recursos do precatório. A gente não recebeu também, a CGU, o plano de aplicação dos recursos do precatório, então eu não sei especificamente todas as despesas em que os recursos foram aplicados. E essa realidade que chamou muita atenção no trabalho que a CGU fez e que a gente tinha expectativa de mudar, e que, como eu não acompanhei a fala do secretário desde o começo, eu não sei se ele falou sobre isso, era um número enorme de escolas que funcionavam em prédios alugados. Então, a prefeitura tinha uma despesa de caráter continuado com aluguel de prédios escolares, né? E aí havia essa expectativa de que os recursos do precatório fossem utilizados para reverter essa situação desses gastos continuados, né, diminuir o gasto do município com locação de imóveis e possibilitar as escolas funcionarem um prédio público, mas já mais em condições mais adequadas. Aí eu queria só saber se houve essa aplicação, se houve uma mudança dessa realidade que chamou muita atenção em relação à Imperatriz, né, que não é uma realidade que a gente encontra na maioria dos municípios, quase nenhum, na verdade, aqui no Maranhão, e no caso de Imperatriz, por ser um município grande, chamou muita atenção essa realidade. Mais uma vez, Imperatriz, como a doutora mesmo comentou, é uma realidade muito complexa. Os prédios alugados do sistema de ensino, ele é em torno de 50%, ou seja, um número enorme, em razão da demanda e de pouco espaço público da estrutura do município. Com o plano de aplicação dos precatórios, foi previsto também a ampliação dessa rede. Eu tenho um exemplo muito claro, o professor Domingos, que conhece a cidade, vai entender. Nós temos ali o Grande Santa Rita, em que nós temos vários prédios locados e alguns de propriedade do município. Nós ampliamos ali a escola Darcy Ribeiro e a escola Elisa Nunes, né? Essas duas escolas nós conseguimos fechar, vamos conseguir fechar esse ano, né, com o retorno da presencial, de pelo menos 3 ou 4 escolas. Porém, essa que seria o ideal, essa utilização de apenas prédio próprio, ela anda longe de ser uma realidade do município, por se tratar de um volume muito grande de recursos. Mas, mesmo assim, o Conselho, né, estamos em fase final de aquisição de uma escola no bairro Bacuri, que é a escola Santos Dumont. É uma escola que foi adquirida, que também, por ser uma escola em uma localização privilegiada, nós conseguimos adquirir. Todavia, Imperatriz, ela não é tão simples de você fazer a aquisição, porque a escola ela tem que estar numa localização também a contento da população, né? Conseguimos fazer escolas novas em 2 bairros, que é o Habitat Brasil, com 400 e com mais ou menos 600 vagas, que nós eliminaremos também lá outra escola alugada. O Sebastião Regis, esse não vai... também vamos eliminar uma escola alugada, que é o Dom Afonso, e atender a um bairro novo. Ou seja, o plano de aplicação, ele, como dito anteriormente, ele atingiu reformas, ampliações, aquisições e também melhoria de várias escolas que não poderíamos estar com prédio próprio, mas
de total insalubridade. Tínhamos esse prédio próprio em que não era possível a estadia de pais e professores naquele local. Então, tivemos que fazer um investimento maciço em reformas de escolas mesmo próprias, né? Temos aí o Santa Rita, o próprio Darcy Ribeiro, Santa Maria, ou seja, inúmeras as escolas que tivemos praticamente que refazer. Concentramos, claro, nos imóveis que já pertenciam ao município, que carecia dessa reforma. Agora, com ampliação e também as aquisições. A pergunta é, vai sanar 100%? Não, porque o recurso ele é insuficiente para tal medida. Assim, mas tem um percentual de que vai diminuir a quantidade de escolas que eram alugadas? Sim, um percentual de alunos que deixarão de ser atendidos por prédios alugados para serem atendidos por prédios próprios? Doutora, a questão é que, à medida que você melhora o sistema de ensino, aumenta a demanda. E nós temos só no ensino infantil, este ano, nós tivemos um aumento de demanda de 2.500 alunos, de 0 a 5 anos. Nós temos com as matrículas previstas para o mês de março, e nós temos que aguardar essa demanda, porque, como dito, à medida que nós melhoramos a qualidade do ensino municipal, existe uma migração muito forte do sistema privado para o sistema público, que não temos como nos impedir. Nós temos que acolher todos esses alunos. Então, só teremos esse diagnóstico preciso, como dito, após as matrículas de 2021. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, secretário, por favor. No plano de execução do recurso do Fundef, está previsto o gasto para adquirir prédios próprios, como a doutora Leiliane falou? Sim. Adquirir ou construir, né? Não, assim... construir ou adquirir, exatamente. Existe isso no plano de execução? Existe tanto no plano e já foi realizado, como dito aqui. Houve construções de escolas novas, ampliações de escolas, né, que o imóvel permitia isso, e reformas. E a aquisição também, que está em fase de execução. Certo. Tem mais alguma outra dúvida, doutora Leilane? Era essa mesmo, porque essa realidade imperatriz chamava muita atenção. Sim, uma outra dúvida. Foi aplicado recurso com reforma de escolas de prédios alugados? Não. A reforma foi de prédios próprios, como dito. A maioria dos nossos prédios de propriedade do município estavam em situações totalmente insalubres. Então, tiveram que praticamente ser reconstruídos, todos que tiveram aplicação. Obrigada, doutora Leilane. Quer falar ainda? Obrigada. Só agradecer. Obrigada. Doutor Alexandre, quer falar alguma coisa? Assim, depois a gente tinha interesse em receber esse plano de aplicação de Imperatriz. Se tiver, sim, inclusive atualizado com as informações do planejamento e da execução, seria interessante. Eu vou pedir para a Valéria, quando o CAOP receber do doutor Domingos ou do próprio município, aí a gente vai encaminhar, para vocês. E até podemos ter uma outra conversa, doutora Leilane, eu vou pegar seu contato, para a gente alinhar esse acompanhamento aí. Doutor Alexandre, quer falar alguma coisa? Não, só cumprimentar todos, né? Eu estou vendo que vocês fizeram a rede de controle aí local, isso é muito importante. Todos acho que sabem que a gente tem uma rede de controle da gestão pública aqui no Maranhão. São 28 órgãos de fiscalização e controle, inclusive o MPMA, o MPF. E toda essa situação do Fundef precatórios adveio da ação desses órgãos conjuntamente em 2016, seguidos de decisões paradigmáticas do TCU nessa linha do que hoje está acontecendo, e foram todas as situações corroboradas por decisão do STJ-STF. Como é que o Tribunal de Contas da União está agindo nesse momento? Nós temos uma secretaria especializada em Brasília, SESEX Educação, que cuida de toda a área da educação, inclusive precatórios do Fundef, fiscalização. Ontem eu conversei com eles estão fazendo um levantamento muito amplo em Pernambuco. Realmente as pernas do TCU não são amplas para atuar em todos os cantos, e a gente conta no TCU
com a atuação justamente do Ministério Público Estadual, principalmente por sua capilaridade, havendo irregularidades ou qualquer outro tipo de situação que mereça a atuação do TCU, o caminho é fazer uma representação, que o Ministério Público do Maranhão tem essa competência, ao TCU, para o TCU eventualmente agir. Só informar, doutor Domingos e doutora Sandra, que é importante que o TCE seja convidado para essas reuniões. Tem um acórdão do TCU, o 1962 de 2017, 1962 de 2017 plenário, que informa que a competência para fiscalizar recursos do Fundef precatórios é concorrente do TCU e de tribunais de contas estaduais. Pela capilaridade e o volume de auditores que ele tem no Estado, seria importante que o Ministério Público, tanto federal como estadual, usasse como parceiros, como braço longa-manos, na hora que for necessário, lógico. A gente está vendo que a coisa está bem encaminhada aqui nesse grupo, vocês estão acompanhando para e passo, parabéns por isso. E, de qualquer maneira, nos deixar à disposição. O doutor Eduardo nos convidou para a reunião, a gente veio, a Leilane e eu fazemos parte da coordenadoria executiva da rede aqui no Maranhão, junto com a doutora Naíma, e a gente veio hoje para ver essa situação e estamos satisfeitos pelo relato aí do doutor Francisco Silvestre e a perspectiva de treinamento mencionada por doutor Raimundo Palhano. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Parabéns a todos. Obrigado, pessoal. Nós precisamos da sua ajuda, doutor Alexandre. Agora o senhor está na minha lista aqui, a doutora Leilane também. Foi muito bom ter aberto essa janela. Realmente foi um pedido da Naíma, do CAOP PROAD, né? E incluísse a rede de controle. Como eu disse, a Imperatriz tem outra dimensão, porque nos municípios menores, geralmente nós fazemos com a autoridade municipal, o procurador do município, nós do CAOP e o promotor, e os conselhos, né, municipais. Mas foi excelente ter tido a participação dos senhores, porque, de fato, reforça, e a gente precisa mesmo de uma ajuda, de orientação, né, professor Palhano, que também está presente em todas as nossas outras reuniões. Vamos convidar, sim. Eu também parabenizo a atuação, a exposição, estou achando que também está muito bem encaminhado, doutor Domingos. Claro que nós vamos afunilar mais, eu quero passar o pente fino nesse plano de execução. Eu anotei aqui a observação da doutora Leilane sobre os prédios próprios, e vamos avançar, né? E aqui fica a sugestão da prática pedagógica do professor Palhano, como ele bem expôs. Eu posso passar o contato também diretamente para o secretário. E eu não sei se tem mais algum ponto que alguém queira falar. Eu vejo que tem mais gente aqui presente, Francisco Messias, a Cleomar Conceição. Quiserem dar uma palavrinha, se apresentar, tirar alguma dúvida, está aberta a palavra. Bom dia. Bom dia. Como representante sindical, a nossa preocupação é bem maior, né? Que a gente defende o ensino, mas também defendemos o servidor público municipal, que são os professores e legisladores. Mas acompanhando o plano de controle, a gente sempre parabenizou a gestão pela transparência e a preocupação do gestor maior, que é o prefeito, juntamente com o secretário de Educação, em trazer aquilo que a cidade de Imperatriz precisava há muito tempo, que era a melhoria dos prédios, primeiramente, mas também o secretário prega muito que não vamos só melhorar os prédios físicos. A preocupação do gestor e do secretário é com o pedagógico do ensino de Imperatriz. E, com certeza, tendo os prédios bons, reformados, climatizados, o ensino é totalmente diferenciado. Nós tínhamos escola aqui em Imperatriz que foram demolidas para fazer a reforma. Na verdade, a maioria das escolas em Imperatriz foram reconstruídas, porque há anos não passava por reforma. Então, a gente, como sindicato, a gente acompanha muito bem esse passo a passo. A gente parabeniza a gestão pela transparência, sempre foi muito aberto para a gente fiscalizar. Eu mesmo, como presidente, já acompanhei várias obras, juntamente com o secretário, para ver se realmente estava sendo aplicado. E sobre as escolas conveniadas, é uma preocupação nossa também, foi bem colocada a fala da doutora Leilane, só que Imperatriz jamais, durante 8 anos, ou 12 anos, eu acredito até, nenhum gestor municipal vai conseguir sair dos prédios alugados, porque essa gestão do doutor Assis, juntamente com o secretário, foi onde a gente teve maiores reformas e maiores construção de escolas e creches. E agora, com a aquisição da escola do Bacuri, que é onde nós temos uma deficiência maior de escolas próprias, é uma escola muito grande, que a gente também fica muito feliz pela aquisição desse prédio, e parabenizar a gestão por essa preocupação de cada dia melhorar mais a educação de Imperatriz, tá bom? Então, como sindicato, a gente tem acompanhado de perto e acreditamos que tem sido feito com muita transparência através do secretário de Educação, do Dr. José Antônio. Muito obrigado pela participação.
Isso é muito importante, a transparência, secretário. Eu vi aqui o relato do Francisco Silvestre, e é importante que, a passo, à medida que vocês vão cumprindo o plano de execução, informe ao Conselho Municipal do que está sendo feito, porque também o Conselho é uma porta aberta de conversa com o doutor Domingos, com o promotor da educação no município. Então, qualquer situação de dúvida, pode levar para doutor Domingos, se doutor Domingos também continuar, pode nos trazer do CAOP, e assim a gente vai conversando. Precisa abrir esse diálogo, precisa que a Secretaria da Educação, a CEMED, de fato, faça esse trabalho de transparência, sobretudo dos conselhos, que são representantes da comunidade, do sindicato, como o seu Francisco. E aí eu vou abrir agora para Cleomar Conceição. Cleomar, você quer se apresentar? Está mudo o seu microfone. Professora Cleomar, presidente da Associação dos Gestores da Rede Municipal de Imperatriz, que também faço parte da fiscalização, muito feliz de poder fazer parte e ver que Imperatriz está procurando melhorar cada vez mais os nossos espaços educacionais, os equipamentos. Hoje nós temos orgulho de ver as nossas escolas equipadas de tal forma que possamos fazer um trabalho de qualidade para os nossos protagonistas. Então, é só complementando a palavra do nosso presidente do STEI, Francisco Messias, que a gente vem acompanhando imensamente, assim, com muita satisfação, as escolas e as aquisições de prédios, como, por exemplo, ele terminou de colocar a Santos Dumont no Grande Bacuri, as escolas que serão agora fechadas, ou seja, os alunos serão encaminhados para as escolas do Grande Santa Rita, que foram ampliadas. Então, assim, nós temos a honra de dizer que estamos juntos, participando desse processo e da fiscalização da aplicação desses recursos, doutora. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, dona Cleomar. Doutor Domingos, quer colocar mais alguma situação? Não, Sandra, eu acho que, como sugestão ao secretário, ver essa possibilidade desse programa de práticas pedagógicas, né? Eu sei que já está sendo feito algo a respeito disso, mas é interessante a possibilidade de se estudar, ainda com esses recursos que ainda restam a ser gastos, para melhorar essa situação cada vez mais da qualidade dos professores, né? Então, isso é uma sugestão que pode ser avaliada. E a questão das escolas particulares, que realmente não vai ser fácil sair dessa situação, talvez agora, nessa primeira etapa. Mas quanto mais escola nós pudermos, né, termos do município e deixar de alugar as particulares, isso também vai gerar recursos para o município. Então, uma outra observação aí para o secretário, para ver se é possível, ainda dessa verba que ainda resta, tentar adquirir mais algum prédio. Ou construir. Então, era isso. Tá bom, podemos, então, encerrar a reunião, doutor Domingos? Podemos, então, encerrar. Quero, então, agradecer a todos vocês, a Sandra, o CAOP, o Paião. Agora o secretário quer falar, acho que ele levantou a mãozinha, desculpa interromper. Vamos ouvir o secretário. Vamos ouvir. Primeiro, eu queria dizer, eu acho que essas reuniões, elas nos trazem o conforto de trabalhar melhor. Que às vezes a falta de comunicação nos deixa o gestor no escuro. Isso é muito ruim, você ficar no escuro e nem saber se está na direção correta. As ponderações aqui da reunião foram muito salutares para a Secretaria de Educação de Imperatriz. Mesmo que já esteja no plano, esse reforço, ele é importante para que a gente aprimore mais, né? O fato de estar fazendo, já estamos no máximo, precisamos melhorar, tanto nas sugestões da Sousandra, que conheço a Sousandra, o concurso público de Imperatriz foi realizado através da Fundação Sousandra, tenho pleno conhecimento da capacidade técnica da Fundação. Também as ponderações da CGU são importantíssimas, tanto que nós buscamos
melhorar essa equação de menos prédios locados, até porque não existe interesse do município, são, na sua grande maioria, prédios que não são adequados, mas nós somos obrigados a alocar pela localização, que em bairros mais distantes do centro, você não tem prédios adequados para alocar, e muito menos como construir imediatamente. Mas é algo que a gente tem que buscar, é uma equação que o gestor, é obrigação do gestor buscar essa equação, mas é uma equação, é como encher uma caixa d'água, que ela está com a torneira aberta. Você põe água e ela vai esvaziando. Mas o nosso objetivo é realmente fazer essa melhoria, tá? Só para informação de todos, nós temos uma equipe pedagógica, doutor Palhano, inclusive é importante esse link com instituições como a Fundação Sousandrade, que é ligada à Universidade Federal do Maranhão. Nós temos uma equipe pedagógica muito complexa, né? Nós temos 4 formações por ano, e foi conseguida esse ano, certo? Nós temos jornadas pedagógicas. O infantil, além do material que a gente distribui para nossas crianças, tem os semanários. Nós temos também esses laboratórios que nós citamos de robótica e de ciência. Houve a formação, ou seja, o que nós mais recomendamos e buscamos é que esse material físico não fique na escola pegando poeira ou pegando teia de aranha. Ele realmente seja utilizado para as nossas crianças e que ele seja um incentivo de melhoria do nosso IDEB, de nossa obrigação, que é de ensinar melhor. Então, mais claro, vou sentar, inclusive trocar uma ideia com o professor, com o doutor Domingos, sobre a questão da escola de governantes. Ela é importante, não é porque já temos uma equipe que eu considero muito boa, são profissionais qualificados, graças a Deus, o município de Imperatriz tem uma equipe de profissional de alto nível, e isso devemos também à Fundação Sousandrade, viu, professor? Porque fizemos um concurso de qualidade, então, mas estamos abertos a conversarmos, a verificar em que plano de ação a gente pode trabalhar na melhoria do plano pedagógico de Imperatriz. Então, essas são as minhas palavras, e dizer que o município de Imperatriz está aberto tanto aos órgãos de controle públicos, como os controles de sindicatos, de associações, do Conselho Municipal. Nós estamos totalmente abertos às sugestões e às informações para que a gente possa, nadar aqui, né, redirecionar o que estamos fazendo ou melhorar o que estamos fazendo. É a nossa intenção de ouvir cada um de vocês, e é importante esse feedback. Obrigado. Muito bem, obrigado a todos, então, ao CAOP. Agradeço imensamente esse apoio do CAOP. A Sandra sabe que eu estava na execução penal, fiquei lá 15 anos, e agora mudei completamente de área. Eu ainda estou aprendendo, inclusive, o linguajar desta promotoria, que não é só educação, é infância e juventude também, e a gente está aqui todo aberto ao diálogo com o Zé Antônio, o doutor Zé Antônio, a doutora Alessandra, para a gente afunilar os diálogos, e, se possível for, a gente conseguir esse apoio de professor Palhano, para melhorar ainda mais essa comissão, que já é muito boa mesmo, eu reconheço, mas outras ideias somando, com certeza a qualidade só aumenta. Então, muito obrigado a todos, um abraço, obrigado por ter atendido. O professor Palhano quer falar, doutor Domingos, ele abriu o microfone. Palhano. Queria demonstrar mais uma vez a minha alegria. Gostei muito das palavras do secretário, né? Então, saio daqui muito feliz em encontrar o doutor Domingos, agradecer mais uma vez a doutora Sandra, a importância que ela está cumprindo nessa dimensão dos precatórios. Desde que ela chegou aqui, eu vejo isso com muita clareza, e acreditar que a gente vai longe. O Soma está avançando, nós temos à frente do CAOP um grande quadro, o doutor Eduardo Borges, uma equipe valorosa, aqui tem a Valéria presente, que acompanha essa história toda. Então, é um prazer muito grande, muito obrigado por tudo, um grande abraço para todos, e estamos à disposição, secretário, para articulação, e o que a gente puder construir juntos, né, nessa luta, conte com a gente. Tá certo.
Então, podemos encerrar. Doutor Alexandre, mais alguma colocação? Está tudo ok? Não, só agradecer e parabéns a todos. Obrigado. Obrigado, doutora Leilânia. Obrigado, Francisco Messias, Francisco Silvestre, procurador-geral do município, Valéria, por organizar a sala e fazer a nossa ata. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Domingos, pela confiança do CAOP, né, por nos dar essa oportunidade de participar, que foi um pedido do doutor Domingos, essa reunião de hoje e o nosso acompanhamento. Então, agradecemos essa confiança. Agradeço também a Valéria, a nossa servidora, ela está por dentro de tudo também, desse assunto do Fundef. E a todos os presentes, foi um prazer, quem eu não conhecia. Muito obrigada e bom dia. E, finalizando, doutor Zé Antônio, essa reunião não é porque não tínhamos informações, é para que essas informações chegassem a mais pessoas e, se for o caso, melhorar essa aplicação. Outras reuniões poderão acontecer. Basta que o doutor Domingos nos peça que a gente organiza novamente e faz o acompanhamento. Tá certo. Então, um abraço. Grande abraço. A todos, um bom dia a todos, bom trabalho a todos. Tchau, bom dia. Obrigada, Valéria. Depois a gente fala no Tchau, particular. bom dia.